Lourdes, qual a importância da gente poder fazer um formato de programa desse diferenciado, onde a gente vai poder dialogar, a senhora representando as mulheres e as Ialorixás desse Brasil todo, vamos conversar com pessoas mais novas na religião, com pessoas de Umbanda também. É importante esse diálogo hoje na sociedade afro-brasileira? Sim, Pai Leandro, é extremamente importante porque nós precisamos ouvir outras opiniões, tecer outras questões, trazer para nós outras pessoas diferenciadas com pensamentos distintos dos nossos, que isso agrega as nossas situações nos dias atuais. Pai Miguel, o senhor hoje representando a Umbanda, sim, que ainda é uma religiosidade ainda vista de maneira muito pejorativa, né? Algumas questões que negativam tanto as doutrinas que a Umbanda traz, mas hoje participar desse encontro, né? Conversando também com pessoas de Candomblé e trazendo a voz da Umbanda, qual a sua importância também de participar desse projeto? É muito importante porque além dessa conexão, né, da Umbanda junto com o pessoal do Candomblé, né, essa união acho que agrega cada vez mais essa força, não só na cidade de Sorocaba, mas mostrar que tudo é capaz na força dos orixás. Olá, queridos, já estamos com ele aqui, o Binho de Oxumaré, que vai estar também conversando com a gente nesse formato super diferenciado, que é debatendo algumas questões sobre a nossa religiosidade. Ele que já trouxe a sua história de axé para o programa EBAIO e hoje nós vamos conversar com ele também. Hoje você vai conversar com mães, com pais. Qual a importância, Binho, que você vê, analisa, de você, como hoje um dos filhos mais novos da religião, ter a sua voz também ouvida diante dessas pessoas mais velhas? Eu acredito que é fundamental para todo mundo ter o direito de debater e opinar sobre sua opinião dentro da religião. Maravilha, acompanhe o programa EBAIO. Olá, queridos amigos que acompanham o programa EBAIO. Hoje estamos com uma novidade muito bacana. Nós vamos fazer um formato inédito até para estar debatendo algumas questões referente à nossa religiosidade. Precisamos estar conversando Candomblé e Umbanda para verificar como que vai ser o futuro da nossa afro-religiosidade. Hoje nós vamos ter a mãe Lourdes de Ogum, vamos ter o Binho de Oxumaré e o pai Miguel Parra de Ogum, que é da Umbanda também. Precisamos estar comungando desta fé para que possamos elucidar questões positivas sobre a nossa comunidade e também verificar questões que possam enaltecer a fé que a gente tanto acredita. Olá, queridos, já começamos o nosso programa EBAIO, já estamos com todos eles aqui acomodados para debater questões muito pertinentes sobre a nossa religiosidade afro-brasileira. É muito importante a gente ter esse debate sempre, né, mãe Lourdes? Sim, com certeza. Eu acredito sempre no bom diálogo e nas expectativas que cada um traz dentro dessa conversa. Pai Miguel, também o senhor está aqui representando os nossos irmãos de Umbanda, né? E a importância de enaltecer as doutrinas da Umbanda na sociedade brasileira, correto isso? Correto. E também esquecendo que a Umbanda também é uma religião de resistência, né? Uma religião que no início dela, né? Uma religião de muita luta, que hoje tem que persistir, né? Essa questão de lutar pela religião. Binho, a importância da fala dos jovens hoje, você como um dos jovens da casa da sua mãe, que está prestes a tomar a sua maioridade dentro do axé, é importante que a sua voz também seja ouvida, que você possa fazer entender, né, junto aos mais velhos. Os mais velhos causam medo a você também? Hoje em dia não causa mais, no começo causava um pouco. E é isso que a gente vai estar debatendo, né, mãe Lourdes? Sim. A senhora como uma Ialorixá hoje, né? Com a sua casa, né? Essa questão, como acolher os novos jovens hoje, essa questão, né? Porque eu vejo essa dificuldade, porque em muitos momentos, quando eu pergunto para o Binho essa questão do medo aos mais velhos, é porque em alguns momentos os mais velhos também criavam essa condição de distanciamento das relações. É verdade, tanto que as pessoas mais velhas, antigamente, né? Eu me coloco dentro dos mais velhos, porém, com a tecnologia, com toda essa mudança que existe hoje, nós precisamos, de uma certa forma, acolher diferenciadamente, né? Nós temos que manter os nossos fundamentos, as nossas bases, as nossas diretrizes, mas temos que ter um acolhimento diferente. Porém, todas as casas têm as suas regras e as suas condições, e isso não deve ser quebrado. Porém, temos sim que ter ternura com todos eles.
E os jovens, eles são muito rápidos. Sim, aprendem de maneira... Exatamente, aprendem de maneira diferenciada. Se você não proporciona algo, eles vão correndo para a internet. A internet, dessa forma, dentro do axé, eu não acredito ainda que seja boa. É um pouco perigoso, né, mãe? É perigoso por essa questão, porque às vezes ali tem informações que não condizem com o que o seu axé tenta permear. Exatamente. No candomblé tem essa questão da juventude com o olhar dos mais velhos, e na Umbanda, como que é essa questão? Olha, hoje na Umbanda a gente costuma trabalhar isso também, né? Como a própria mãe disse, cada casa ela tem o seu fundamento, ela tem os seus ensinamentos, né? As suas tradições, e assim também é na Umbanda. Eu costumo dizer que cada casa do ensinamento, né? Às vezes tem essa questão da internet, que às vezes acaba sendo um tanto quanto negativo. Eu até ouço, assim, às vezes falar que por conta da internet, né, dentro de algumas casas, os mais novos são muito rebeldes. Isso condiz? Eu concordo. Condiz bastante pelo fato que hoje dentro da Umbanda tem muito isso. Se o pai de santo ele já não tiver um determinado conhecimento dentro do que vai ser passado, né, no dia de trabalho, ou até mesmo no dia de desenvolvimento mediúnico, se a pessoa, se o médium, né, o filho da casa, ele não tem aquele conhecimento dentro da casa, ele vai buscar ou em outra casa, ou, na pior das hipóteses, ele vai buscar na internet, que hoje está cheio de informações aí equivocadas, né? E acaba virando até um confronto com o pai de santo, com a mãe de santo, porque ele vê na internet uma coisa, e daí depois ele vai e bate de frente com o pai de santo ou com a mãe de santo, falando uma coisa que ele viu na internet, e que não está dentro da doutrina do que foi passado dentro do terreiro dele, da casa de axé. Então fica um conflito de informações que eu concordo com eles que não é legal a internet hoje para dentro da religião. Por quê? Como a gente sabe que a religião afro vem de gerações por gerações, cerca de 200 anos. Então vem de doutrina por doutrina, então você aprende com os mais velhos até você. Então eu acho que essa informação que é jogada na internet não é tão prática e viável para os filhos mais novos que estão começando, porque são informações que é meio jogada ao ar, aleatória. Então não é específico da casa de um, da casa de outro. Então, da forma que eu aprendo, nunca vai ser igual na casa dela, na casa dele. Então eu acho que o correto é a gente sempre procurar ficar fechado, teoricamente, no axé da gente. Saber acreditar na fala do Babalorixá. Uma questão de grande importância a ser analisada é que hoje no candomblé existe o que é chamado de embranquecimento. Embranquecimento é essa questão de que hoje a gente pergunta onde estão os nossos negros, onde estão os negros que são aquelas pessoas que descendem da cultura, né, do continente africano. E já na Umbanda nós temos muitos jovens, né, jovens até elitizados, algumas questões que estão com outros olhares para a Umbanda, né? Essa situação de embranquecer precisa enegrecer então o candomblé hoje em dia? Que tem, assim, no meu ponto de vista, né, existe uma falácia, né, que nem todo preto é do candomblé ou da Umbanda, né? Eles podem sim transitar em outras religiões, mas é uma tradição afro que precisa sim ser resgatada, e por falta de conhecimento, por conta de tudo que aconteceu anteriormente, né, as perseguições e tudo mais, que isso já acabou, as pessoas precisam entender que isso já acabou, elas precisam sim vir conhecer. Conhecer não tem problema algum, não transforma, não detona com a pessoa. E eu faço esse convite, inclusive, para as pessoas: venham conhecer o candomblé, venham entender para não ter medo. Você só tem medo do desconhecido. Eu ainda acredito que algumas pessoas negras ainda têm um certo preconceito de se assumir, né, da religião por causa disso mesmo, da perseguição, da aceitação, né? Como que as pessoas vão ver, como que vai ser no meu trabalho, como que vai ser no meu dia a dia. Então ainda tem aquele receio. Também uma questão de que a figura negra, o preto no Brasil, ele é visto sempre de maneira demonizada. Sim. Né? Que é aquela questão de basta olhar pra gente, né? Você acredita que pela cor da pele a gente já é macumbeiro.
pela cor da pele, que a gente já faz os feitiços possíveis. Se a gente coloca alguma indumentária também, aí piora um pouquinho a situação. Porque o macumbeiro no Brasil é tido de maneira muito marginalizada. E a gente também tem aqueles irmãos, né? Que o EBAI hoje está aqui para isso também, para apontar algumas questões negativas, aqueles irmãos que ameaçam outras pessoas com a própria religiosidade, né? Isso também não é tão bacana. Isso acontece muito mesmo, eu posso dizer que eu já presenciei muito isso, de pessoas de terreiros assim, de chegar para alguém que não conhece a religião e ameaçar, né, usando o nome de um orixá, querendo ou não, principalmente Exu, que é o mais demonizado entre todos, né? E essa questão também dentro da Umbanda, né, da questão de enegrecer do sincretismo religioso, que antigamente foi uma questão necessária, né? Valiosa no momento, né? Sim, e que hoje em dia, eu acredito que hoje não tem mais essa necessidade do sincretismo, né? Já tem essa questão de ser mais livre, né? De você. Aí eu vou perguntar também, pai, para ela, que é a mãe Lourdes de Ogum, né? Ogum no Brasil, mãe, ele é visto como um orixá guerreiro. E ele precisou ser, né? No momento da diáspora, no processo escravagista no Brasil, creio que Ogum ele precisou colocar a arma em punho para poder lutar pelos seus, né? Mas ainda nos dias de hoje ele é muito atribuído a São Jorge, né? A senhora é uma filha de Ogum, o pai Miguel também filho de Ogum. E essa sincretização, como lidar com isso? Porque ainda hoje permeia. É possível louvar Ogum junto com São Jorge no dia 23 de abril? Então, eu acredito nos dois sentidos, né, da condição. Eu já fui um dia da Umbanda, trago hoje a bandeira sim do Candomblé. Acredito que nós possamos louvar os dois, porém sabendo quais são as suas especificidades. Eles têm as suas diferenças, eles têm as suas lutas, conquistas, mas eles não são os mesmos. Essa luta que a gente vem travando, né, de Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Angola, isso também é uma forma de sincretismo religioso afro. Então, isso a gente não precisa, nós não precisamos mais fazer isso, né? Com todo respeito à Umbanda que tenho, mas eu acredito que todas as pessoas precisam saber quais são as suas diferenças. Ogum não anda sobre um cavalo ou sobre um dragão soltando fogo. Não tem essa imagem. Ogum tem uma outra forma de trabalhar tecnologia e progresso, né? E todas as outras situações que ele traz, não desmerecendo ninguém, nenhum orixá ou inquice, mas tem sim as suas diferenças. E esse sincretismo hoje acontece dentro das próprias religiões afros, o que é diferente do catolicismo que acontecia antes para se esconder algo que não necessita mais. Verdade. Bem, essa questão até do sincretismo, permeando nesse assunto ainda, os jovens, eles conseguem entender hoje o que são os orixás, quais são as essências dessas energias na natureza, na nossa vida, assim, fora, tirando o sincretismo, consegue assimilar essas questões? Eu acredito que sim, eu acho que depende muito de cada um. Se aquela pessoa está lá, se entrega e começa a aprender o que é realmente o orixá, a energia, o que é, o que não é, eu acho que dá para assimilar, saber exatamente o que é o que, sem fazer esse sincretismo. E hoje essa questão, assim, o orixá, ele tem o seu valor, valiosíssimo, né, mãe? Tanto que ele movimenta o nosso dia a dia. Mas eu ainda verifico que os jovens de todas as idades ainda têm uma queda, vamos dizer aquela queda, pelos Exus e as pombogiras, né? Porque tem muita gente que fala, mas candomblé, festa de candomblé, um toque de candomblé, não enche como poderia encher um toque para os Exus, os catiços, os encantados, né? Como é essa questão também? Eu acredito que ainda continua com isso. Eu acho que não é nem entre jovens,
Acho que é geral. Então, jovens de todas as idades. Eu ainda também. Eu acredito porque eu acho que pelo feed ser muito rápido, as pessoas quando procuram um catiço, ela quer a resposta ali na hora. Então, conversa, né? Porque vai tem conversar, esse diálogo, é exatamente isso que a mãe falou, o imediatismo que se tem hoje em dia dentro de um terreiro. Então eu recentemente também aprendi o seguinte, que às vezes não é o que você pede, mas às vezes a forma que você pede para um catiço, para alguma outra entidade dentro do terreiro. E eu vejo muito isso. Quando você fala, quando você divulga, né? Você fala, hoje, uma quarta-feira vai ser trabalho de marinheiro. Vamos dizer, vamos colocar meia dúzia de pessoas. Na semana seguinte, trabalho de preto velho, umas 20 pessoas, né? Agora você colocar lá festa, né? Para seu Tranca-Rua das Almas, né? Para Exu e Pombogira, de 100 pessoas para cima, que às vezes acaba a casa mesmo. Brota pessoas da onde você não sabe. E é bacana porque eu acredito, eu acho válido a participação, a energia de Exu na nossa vida, né? Dos encantados na nossa vida. Tanto que uma coisa é o material e a outra coisa é o espiritual, né? O orixá é o nosso eledá, é o nosso espírito, é a nossa essência de vida. E os encantados são o que nós acreditamos conquistar e conquistamos todos os dias. Mas é preciso também entender que cada um no seu momento, não é isso? Sim. Mas eu acredito que o problema é que as pessoas acham, por exemplo, tem pessoas que eu convido para ir numa festa de candomblé, elas falam assim, vou ficar vendo o orixá dançando, passando aquelas comidas e eu não estou entendendo nada. Só que daí ele não entende o que é o significado, que cada reza tem um significado, o porquê que o orixá está fazendo o gesto, ele está dançando, a comida que está passando. Aí é por isso que normalmente quando tem festa de catiço as pessoas vão porque vê dançando e conversa. Mas essa questão de pagamentos exagerados, né? Também o orixá mostra para a pessoa quem consegue e quem não consegue. E tem sim as pessoas que entram numa casa de axé, assim como tem na minha, que não conseguem pagar e elas dão continuidade nas suas obrigações. Mas sim, existe essa situação, tem que se pensar. Né? Por que é que eu estou no axé? Por que é que eu estou fazendo o orixá em alguém? É por questões só financeiras? As pessoas também têm que ter essa visão. Entendeu? Porque não é só cobrar. Você acredita que o Iaô, quando ele entra numa casa que o valor é exorbitante, ele vai permanecer naquela casa ou ele vai ter uma hora que ele vai instalar o dedo e vai falar, peraí. Não, mas aí é outra visão, aí... daí como o babalorixá e a lorixá vai enxergar essa pessoa. Entendi. Somente como fruto de dinheiro? Não pode ser vai isso. ser realmente o filho. Não pode ser. E tem as duas situações, né? Eu pego um filho de santo, a pessoa vem para casa para ajudar, para auxiliar, e ela está lá trabalhando, tudo isso você leva em consideração. É o que eu falo muitas vezes, a pessoa ela não tem condições de dar dinheiro para contribuir com produtos de limpeza. Sim. Mas ela sabe fazer sabão caseiro, Isso. que ajuda a lavar uma louça perfeitamente. Mas é preciso também entender, eu falo nessa relação babalorixá e alorixá e os filhos de santo, que existem da seguinte maneira, eu vejo isso sempre, né? Quando as pessoas elas estão precisando da ajuda daquela casa de candomblé, o pai de santo ele sabe jogar búzios, o ebó funciona. A casa é maravilhosa. A casa é maravilhosa, a família. Parece que a pessoa vive na Disney, né? Ela vive ali super encantada com aquela situação. Ela vai melhorando de situação, aí ela vai se afastando um pouquinho da casa de candomblé, aí às vezes ela não aparece mais no orô, ela já não dorme mais no axé, ela acaba o candomblé, ela vai embora, nem dá tchau, viu? Nem pergunta assim, o que o pai precisa? Eu vou ajudar a cozinha, vou ajudar na louça. Então ela já sabe. Aí o pai de santo, tudo bem. Quer ir embora? Pode ir embora. A gente não é cárcere privado. Mas quando a pessoa precisa, aí você vai botar o seu preço. Porque ela só está presente quando ela precisa. Quando o babalorixá precisa e a ebé precisa, ela é a primeira a cantar o rumo para ir embora. Então essa questão também que a gente pode pensar
nas pautas que se levantam nas questões de dinheiro para cobrança dessas obrigações todas, dessas pessoas, porque ainda querendo ou não, sempre tem aquelas pessoas que vão ficar no outro dia, que vão lavar as panelas, e eu até bato palma para essas pessoas, que vão lavar as panelas, que vão dar continuidade na organização do terreiro, porque muitas outras vão embora. Então a gente pode pensar em pautar os valores, é por aí que são pautados os valores também? Porque é a mesma questão, né? Eu tenho 2 filhas carnais. Elas estão comigo todos os dias. Amanhã elas estão, terminam um candomblé, elas estão, elas ficam, elas permanecem. Se elas precisarem fazer alguma coisa na casa de axé, né? Não sou eu que vou fazer, mas se precisasse, se não fossem minhas filhas carnais, elas teriam um tratamento diferente daquele outro que é um filho cliente. Não é um filho que realmente está lá com você a todo momento, todo instante. Não é que ele precise ficar lá 24 horas por dia, não, muito pelo contrário. Se eles estão bem, eles têm que ficar na casa deles. Mas se tem uma função, Mínimo, né? no mínimo, ajudar a terminar de organizar aquilo que ficou, porque às vezes é muita coisa, não é, cara? E muitas vezes fala assim, né, mãe? Ai, mas eu tenho pressa, eu tenho que trabalhar. Óbvio, eu tenho que trabalhar. Às vezes o ouro é na quinta-feira, né? Ali na questão, a gira do pai é num dia, num tal dia. A camarinha, tal coisa. Não pode ir naquele dia, mas vá no outro, porque você pode ajudar a levantar os orixás, você pode ajudar a organizar essa questão. Sim, muitas vezes mas eu não tenho tempo. Mas aí você pode falar, uma hora que você esteja dentro do axé, que faça com qualidade tudo que você puder fazer. Né? E às vezes o que falando, né, até pela Umbanda, que muitas vezes acontece que às vezes tem muitas pessoas que estão na assistência que fazem muito mais do que o próprio filho que faz parte na corrente, que às vezes que chega atrasado, que chega para a festa, mas aí vai embora, não ajuda a varrer o terreiro, não ajuda a fazer uma comida, preparar a festa, vai para receber a entidade, tudo, e é exatamente isso. Então, assim, isso eu já presenciei muitas vezes isso acontecer, de às vezes a pessoa falar, eu não posso tal dia, vai ter uma festa no sábado, né? Sei lá, um exemplo, né? Vai fazer uma festa para seu Zé Pilintra. Os filhos vão, aí a pessoa fala, eu não vou poder ir. Mas aí na segunda-feira você vai ver a pessoa tá postando foto no Instagram, no Facebook, porque assim, as prioridades, né? Eu acredito que se alguém muito próximo está casando, a gente acredita e torce para que essa pessoa case uma vez na vida. Então, se existe essa possibilidade de um amigo, um familiar vai casar, tem um aniversário muito nesse importante, caso já... eu acho que dá para a gente né? ter essa vida social. Mas pautar sempre essas questões de ausência dentro do axé e estar sempre na sua vida social, que é válido. Sim. Eu acredito que o povo de axé precisa estudar, precisa sair, precisa aprender o que é cultura, outra cultura também, para que possa enriquecer. Eu costumo dizer, né? Até porque nem tudo na nossa vida, mesmo a gente fazendo parte do axé, nem tudo na nossa vida é macumba. Sim, né? exatamente. Tem a vida social. Mas eu acredito sim que a pessoa possa se dedicar durante a semana, se programar durante aquela semana, porque ninguém avisa da noite pro dia. Não é sempre também. Exatamente. São datas já do ano que vem, né? Já programados, né? É difícil acontecer alguma obrigação que seja da noite pro dia, uma iniciação. É muito raro. Né? Exatamente. Normalmente a gente já se programa durante o ano. Então a pessoa pode se dedicar 3 horas da sua semana para aquilo acontecer e ela ir lá realmente com qualidade, com afinco e se dedicar. E no final de semana, se ela já tinha aquele compromisso, ia pro seu compromisso, mas ela cumpriu com a parte dela espiritual. Durante a semana, é uma lei do uma retorno. Troca, né? Então se eu não posso no sábado, né? Já vou durante a semana, já faço minha parte, ajudo na preparação, mas às vezes nem sempre às vezes acaba acontecendo, né? Às vezes a pessoa deixa aí na semana ou não vai. Tem que despertar essa consciência. E agora, né? A gente tem uma questão bem bacana e preocupante até, eu digo até desafiadora nesses diálogos que a gente tenta promover, que é a questão da transexualidade dentro do axé. Como receber, como recepcionar, acolher essas pessoas trans é um assunto que eu venho pautando, tentando construir um pensamento há muito tempo já, né?
E nas andanças de vocês, como que é essa questão da transexualidade dentro das casas de axé? Nós, povos de axé, de candomblé e umbanda, estamos conseguindo acolher da melhor maneira possível todas essas pessoas? Eu acredito assim que a nossa religião, a espírita, né, em geral, acolhe todo tipo de pessoa, sem distinguir sexo, ou o que foi no passado, ou é no presente. Então eu acho que é acolhedora, mas existem ainda pessoas que acabam indo para a religião porque às vezes não é nem porque quer ir para a religião, mas só porque se aceitam, que daí também tem essas duas questões. Aceitação. Porque mas aí eu quero um pouco chafundar nesse assunto, porque não é apenas o fato de acolher, de recepcionar. Sim. É você entender que um homem trans, ele era uma mulher e hoje ele se vê como um homem. Uma mulher trans era um homem que se vê como mulher. Sim. Se vê isso. Nós aí entramos então naquele diálogo onde mulher não toca tabaque, tem algumas questões mais femininas, essa questão. Então, esse acolhimento, como vai fazer? Vai colocar um homem trans veste também na sua casa, vai obrigatoriamente colocar saia nele? Eu digo que rasga a alma, a essência dessa pessoa. É essa questão que eu quero chafurdar. Eu acho que vestimento não influencia em nada. Se ele era mulher, se tornou homem, realmente, se você colocar uma saia nele, ele vai ficar constrangido perante as outras pessoas. Então, acho que na vestimenta é um nome social, né, mãe? É, exatamente. Mas agora a questão de funções, daí eu já não... É algo de se construir, viu, gente? É algo que a gente precisa Tem trabalhado para... Porque assim, se a pessoa quer ser chamada, ela era Fernando, quer ser chamado, ou né, se sente o Fernando, chama-se pelo nome Fernando, o nome. O social, o nome que ela se sente bem, representada. Né? Agora, essas questões de xirê, vestimentas, existem casas que não aceitam. E outras que já estão aceitando. E outras que aceitam. Então, a gente entra numa questão muito grande, num debate muito grande. Essas questões de cargos, por exemplo, realmente as casas de candomblé não aceitam nenhuma, eu não conheço, se alguém conhece, por favor me diga qual, que eu quero ir ver, não aceita mulher no atabaque. Para o culto do orixá. Para o culto do orixá. No encantado não tem verdade. Exatamente. Como que vai fazer nessa questão? Então, como é que isso pode ser resolvido, pode ser amenizado? Porque candomblé, toda religião de matriz africana, ela é religião de acolhimento. Sim. Ela não discrimina ninguém. Mas existem ainda esses entraves. Essas especificidades que eu tento estudar muito isso, porque caso um dia apareça uma criança na minha casa com 8 anos de idade, 10 anos de idade, que já é uma pessoa trans, tem casos assim, sim. E eu vou estar contribuindo junto à família dessa criança na construção da personalidade dessa criança, então como que eu vou acolher, né? Essa questão. Então eu venho construindo e tentando formular esse meu pensamento, construir esse pensamento para caso ocorra essa possibilidade, né? Lembrando, né, mãe, que antigamente as mulheres foram as que construíram o candomblé. Hoje tido na nossa brasilidade, foi formado por mulheres, que o candomblé é uma religião matriarcal, né? Matriarcal, extremamente matriarcal. Tanto é que tem muitas casas, ou a maioria delas, que é só mulher que entra no xirê, algumas mulheres que fazem outras funções diferenciadas, o homem não entra de forma alguma e vice-versa. Né? Então isso precisa ser revisto realmente. Né? Eu conheço uma pessoa, inclusive, na cidade que é trans, e ela saiu da casa da Xé por conta da vestimenta. E pai Miguel, o senhor como um pai de umbanda, creio que a mãe Lourdes e o Bino vá concordar comigo, um pouquinho do receio dos irmãos de umbanda de frequentar uma casa de candomblé, mesmo nos toques de encantados, onde eles possam se sentir um pouco mais à vontade, né? Por que esse medo, talvez, né? Porque muitas pessoas também migraram da umbanda para o candomblé. E às vezes tem, assim, uma boa parte assim, de pessoas que eu conheço, né, na minha trajetória dentro da umbanda, também eram do candomblé e foram para a umbanda.
Eu acredito que a questão do medo, eu acho que até por essa questão que nós estávamos falando agora de pouco, que é a questão de se preservar a tradição daquela casa, né? A mãe pode até dizer melhor que eu nesse quesito, e você se preservar o sagrado, o que é dentro do Ilê fica ali, não é tão aberto como é na Umbanda. Como essa questão, até provavelmente de passar o conhecimento, na Umbanda eu acho que é de uma forma mais... eu sei que muitos vão me crucificar por isso, mas a Umbanda eu vejo como uma forma mais aberta, assim, vamos dizer, né, grosso modo, escancarada. Né? Mas aí, pai, tem muita gente de Umbanda que às vezes tem medo de frequentar uma casa de candomblé, porque em muitos momentos acha que não vai ter condições de se manter o vestuário, manter as obrigações e tudo mais. E tem as outras questões também do próprio pai ou mãe de santo da Umbanda proibirem os filhos de frequentar uma casa de candomblé, até por conta das pessoas se encantarem. Mãe Lourdes, o brilho e o colorido do candomblé, ele encanta as pessoas também? Ele encanta realmente, encanta muitas pessoas, né? Haja visto, né, que as roupas que nós usamos são coloridas, são diferenciadas, e não é por uma questão só de eu poder ter. Socioeconômica. Socioeconômica, não. É porque nós adotamos algumas tradições africanas, né? E isso nos permite fazer isso. Como na Umbanda também existe a possibilidade de diferenciar uma roupa de quem está entrando hoje para o sacerdote ou a sacerdotisa da Umbanda. Sim. Essa questão, lembrando, essa questão, que o senhor falou, a questão do medo, o que eu vejo hoje em dia, muitas pessoas, elas já, que eu vejo assim, a pessoa fala, a Umbanda, o Candomblé, nossa, que religião mais linda, tá, né? Mas é até a página 2. Então, a partir do momento que a pessoa está na assistência e ela, vamos dizer que ela conversou com o preto velho ali, o preto velho falou, filho, você está precisando desenvolver sua mediunidade. Só que o que acontece muitas vezes, até mesmo dentro da Umbanda, um próprio medo de fazer parte da casa. É a questão, eu vejo muito essa questão da responsabilidade. Então, às vezes a pessoa ela só quer vestir o branco por uma questão de beleza, né? Falar, olha, eu sou macumbeiro, né? Ou usar o nome e falar, não mexe comigo que eu sou macumbeiro. E às vezes na hora da responsabilidade mesmo, na hora que precisa ser feito, né? Tanto é que tem muitas casas que você fica um determinado tempo na assistência para saber se é realmente aquilo que você quer, se você quer continuar na casa, para você poder... E o senhor sendo um homem, um pai de santo hoje, né? Um sacerdote de Umbanda, o senhor já pensou em migrar para o Candomblé? Não vou negar. Não vou negar. Não abandonando os seus guias e tal. Mas assim, inclusive quando eu morava em Campinas, eu tive a oportunidade de estar frequentando uma casa que era traçada, né? Então o fundamento da casa era Candomblé, né? Fazia o santo, tudo, mas aí os trabalhos semanais eram os atendimentos, tudo eram de Umbanda. Hoje em dia tem muitas pessoas que são iniciadas no Candomblé, mas mantêm o culto à Umbanda. Elas não tocam Candomblé. E ela toca Candomblé. Não, tem casas que não. Às vezes algumas festas de catismo. Tem casas, por isso que eu falo, que às vezes que nem a Umbanda, ela por não ter essa questão codificada, né, não ser uma religião codificada, ela tem essa abrangência, né, de cada casa sendo de jeito. Tanto é que tem casas que trazem essa questão junto com o Candomblé, que se fazem todo o trabalho, né, da Umbanda, até mesmo, por exemplo, batismo, todos os rituais, né, e dias específicos para fazer o xirê. Mas mãe Lourdes, ele diz dessa possível migração dele para o Candomblé. Minha casa está aberta. Que será a casa da mãe Lourdes está aberta. Até porque eu falo isso. Eu falo isso, né? O pessoal fala, como é que fala?
traindo a Umbanda, de forma alguma. Mas eu acredito assim, eu trago comigo o seguinte, no decorrer meu da Umbanda, eu trago essa questão muito do conhecimento. Então eu tenho muito respeito em quem é propriamente dito do Candomblé, até pela questão assim, do conhecimento, da sabedoria, né? Não, mas o povo de Umbanda também é sábio. É que eu quero trazer essa questão porque muita gente é iniciada no Candomblé. Eu conheço pessoas com muitos anos dedicados ao orixá, mas elas somente faziam os ritos aos orixás, mas dentro do salão ela ainda mantém o toque como na Umbanda sagrada, né? Como na Umbanda tradicional. Então ela faz os rituais na casa de axé do pai de santo dela, mas ela ainda mantém o rito de Umbanda que ela prefere seguir, até por uma questão de logística, de dinheiro. Às vezes tem duas casas, né? Isso. Por exemplo, vou cuidar do meu orixá, vou cuidar na casa do babalorixá. Umbanda. E a Umbanda na casa dela. Mas aí eu pergunto, mãe, muitas pessoas às vezes falam assim, Binho também pode trazer essa questão. Mas o fulano precisou fazer o santo, ele frequentava a Umbanda, mas ele precisou, o orixá estava cobrando. Existe essa cobrança mesmo, de que frequente a Umbanda, obrigatoriamente, há algum tempo tem que fazer santo? Eu acredito que não seja uma obrigação. Eu acredito que seja o caminho da pessoa que já foi traçado. Porque tem pessoas que estão aí com 40, 50 anos de Umbanda. Exatamente, né? Então ela não tem aquele caminho. O meu caso é um desses. O seu especificamente. O meu especificamente é um caminho que eu tive para o Candomblé. Eu não frequentei a Umbanda, não frequentei, mas eu fui direto pro Candomblé. Eu também. Inclusive já tive oportunidades igual essa que o senhor perguntou, né? Eu já cheguei por um momento de pensar em Candomblé, até por conta do meu caminho da Umbanda, assim, da escola, né, de Umbanda que eu sigo. Às vezes aí eu fiquei nessa questão, não minha, né? Mas às vezes a pessoa pode ter se confundido, né? Também às vezes até com a própria entidade, né? Às vezes perguntar, né? Falar assim, mas você tem certeza que você dá Umbanda? Por ser diferente, às vezes, dos demais, até mesmo daquela casa que você está sendo assistido. Sim, então a pessoa fala, mas você quer vir para casa, mas você precisa mudar isso e tal, então você cultua tal orixá que não é cultuado aqui dentro dessa casa. Então tem essa questão. Mas essa questão de você ter caminho ou não, ser apontado ou não para sair da Umbanda, ir para o Candomblé, não é uma obrigatoriedade, porque eu conheço outras pessoas que elas têm caminho para o Candomblé. E muitas vezes sabem, a família toda e ela se mantém na Umbanda. Ela fala que ela quer continuar na Umbanda, então é um desejo também da pessoa, não existe essa situação. Isso é uma coisa também que eu acredito que a pessoa em si ela também tem que colocar na cabeça dela. O que é a vontade dela e o que é da espiritualidade, né? Exato. Que é a vontade do babalorixá e a babalorixá tem esses três pontos. O que é a vontade dela, o que é da espiritualidade e também da casa que ela está frequentando também. Eu acredito que todas as pessoas são muito bem recebidas, muito bem acolhidas e têm o seu valor dentro de uma casa de axé. Seja de Candomblé, seja de Umbanda, seja jovem, seja o mais velho, todo mundo tem o seu valor e a sua importância para que o rito mantenha vivo dentro do nosso dia a dia, dentro das nossas festividades, né, mãe? Sim. Candomblé para a senhora é o quê? A minha vida. Não viveria sem? Não viveria sem mais o Candomblé, sem os meus orixás, sem os meus ibás, sem os filhos que estão hoje comigo, não viveria mais. Isso é tão importante, né? Pai Miguel, a Umbanda para o senhor é o quê? A minha vida. Digo mesmo, a minha vida. Porque assim, como eu já tinha falado uma outra vez, acho que tanto na Umbanda quanto no Candomblé, as pessoas elas falam, né? Eu sempre deixo isso bem claro, que as pessoas elas falam como elas saíram, né? De uma feitura de santo, ou de uma macia, ou de um batismo dentro da Umbanda. Mas elas esquecem o que está lá atrás, como que elas entraram. Como que entrou, né? Então, para mim, a Umbanda, como a gente fala, né? A gente entra ou pela dor, né? Ou por amor. Então, no meu caso,
foi junto. Foram duas coisas que culminaram ali e que até hoje eu não consigo. Às vezes me pego divagando assim, nossa, o que seria de mim se eu tivesse, sei lá, em outra religião, mas não tem como. Bem, pra você, o que é candomblé? Candomblé pra mim é minha raiz, minha essência, minha alma, tudo. Eu também não me pego vendo o que eu seria sem um candomblé. Demorei pra entrar, mas depois que entrei, nunca mais vou sair. É uma região primorosa, né, mãe? Exatamente. Sim. E é tão interessante, né, pai? Que a minha casa matriz, ela é do Rio de Janeiro. Então, quando eu preciso estar melhor ou mais próximo, né, do meu babalorixá e dos meus irmãos, eu tenho que viajar 560 quilômetros. Então, são 12 anos viajando 560 quilômetros. E como não amar tudo isso? Como não gostar disso tudo? E conseguir reverberar todo esse seu esforço, sentir também esse esforço se transformando em bênçãos, em benfeitorias na vida, não só sua vida, como a vida da sua família também. Né? Exatamente, porque eu digo assim, que quando nós estamos bem, quando nós conseguimos estar bem e sentir esse amor, esse axé todo, essa força vital que vem realmente de dentro, é do âmago que sai, a gente consegue passar para as outras pessoas. E mesmo que eu não esteja bem hoje, 100%, esteja com uma dor, mas se alguém bater no meu portão e pedir a minha ajuda, a minha dor simplesmente ela se dilui. Ela contorna, como a água está contornando aqui hoje, todos os problemas que eu tenho para que eu possa estar 100% para outra pessoa. Bem, o que as pessoas precisam entender sobre o candomblé? Que não é brincadeira. Que não é só mais uma religião. Eu acho que as pessoas precisam aprender que nós temos regras, nós temos que saber se comportar, postura, e muita gente vê matrizes religiosas como uma forma de eu vou lá porque eu vou conseguir tal coisa. Então eu acho que as pessoas precisam levar mais a sério. Eu acho que as pessoas ainda têm uma certa visão de que não é tão sério a religiosidade. É o comprometimento, né? Com a Exatamente, religiosidade, com o axé. Estamos vencendo também alguns paradigmas, né, mãe? Daquelas questões tão negativas que eram atribuídas aos povos de axé, não somente em relação aos arquetipos que falamos há pouco, mas também daquela questão de que não sabemos conversar, que não estudamos, que somos vagabundos. Sempre atribuíram essas questões negativas aos povos de axé. E hoje muitas pessoas estão olhando, tendo um olhar diferenciado e até positivo para essas questões. Nós estamos podendo estar aqui nesse ambiente super bacana, podemos andar com as nossas roupas sem tanto medo ainda, mas isso ainda não nos foge de acontecer, de poder andar livremente pelas ruas como somos e expressando a fé que somos devotos, correto? É verdade, e quando nós fazemos isso, quando nós saímos às ruas, não é que a gente precisa estarmos todos os dias vestidos, né, paramentados. Mas quando nós fazemos isso, nós fazemos em respeito à nossa ancestralidade, em respeito àqueles nossos mais velhos, da casa de cada um de nós e daqueles que nós não chegamos a conhecer, que lutaram tanto para que nós possamos estar aqui hoje, podendo conversar, sentados livremente, andando com nossas vestes, mesmo que tenha os ataques que eu acredito que são ataques de pessoas que não conhecem, porque o desconhecido traz esse medo, traz essa visão errônea, equivocada. E sim, é muito importante que a gente faça isso todos os dias. Parabenizo o senhor pelo seu programa, pela sua atitude, por essa iniciativa maravilhosa. Eu tenho certeza que todas as outras pessoas devem assistir, devem participar, pedir para entrar na fila para poder vir fazer a entrevista. Tem muita gente que eu quero privilegiados, né? Exatamente, exatamente isso. É algo assim inestimável, é maravilhoso poder fazer isso. E Mãe Lourdes, o programa EBAIO está prestes a completar 1 ano, né? Foi um projeto que a gente teve toda uma gestação. Quando entrou o primeiro programa no ar, que foi com o pai Nivaldo, de Logoedec, da cidade de Sorocaba, teve uma expressividade muito grande de visualizações, que é muito difícil, né?
Eu digo sempre que é uma grande dificuldade de nós curtirmos nós mesmos, né? Algumas ações que a senhora possa fazer na sua casa, muitas vezes eu não vou compartilhar ou eu vou curtir, porque eu também sou babalorixá e eu quero vender o meu peixe, né? Tem algumas ações que ele possa fazer na Umbanda que eu também não vou curtir, não vou dar créditos, isso é muito complicado aqui na nossa comunidade de axé. Eu falo isso de candomblé e de Umbanda, porque muitas vezes queremos ver o irmão bem, mas não melhor do que a gente. E essa é a grande dificuldade. Mas o programa EBAIO está prestes a alcançar voos maiores, né? Estamos aí trabalhando para que essa nossa fala possa seguir adiante e conquistar outros tantos corações que precisam ouvir o que a senhora tem para falar, o que o pai Miguel tem para falar, o que o Bino também possa falar, né? Porque é importante fomentar esse amor que a gente tem, essa responsabilidade, demonstrar essa responsabilidade que a gente tanto demonstra no dia a dia, que ser do candomblé não é fácil, né, mãe? Ser da Umbanda também acredito que não é. Ser responsável junto à sua fé afro-religiosa é muito complicado. Eu quero finalizar hoje o programa EBAIO, mas agradecendo a presença de todos vocês, que vão estar comigo constantemente aqui nessa roda de conversa muito bacana, para que a gente possa estar enaltecendo positivamente sempre o nome dos nossos orixás e encantados também. Quero pedir para a senhora deixar uma mensagem. Convido a todos a estar conosco nesse programa todas as semanas, também a prestigiar os seus irmãos de fé, irem na casa deles, bater palmas e não criticar. Maravilha. Pai Miguel, tem algo a passar? Alguma mensagem bacana? Bom, que acho que esse programa em si, né, como a mãe já disse, é essa questão, né, de que as pessoas possam ter uma outra visão em relação das religiões de matriz africana, seja candomblé, seja umbanda, quimbanda, né, e que isso venha cada vez mais abrir a mente das pessoas em relação às religiões, até por conta dos nossos depoimentos, né? Porque às vezes a pessoa pode ler alguma coisa, mas na cabeça dela ela monta ela tem uma imagem, e aí a partir do momento que ela ouve, ela vai transmitir aquilo. Uma outra percepção, né? E bem, alguma mensagem também passar? Bom, primeiramente eu queria agradecer a todos vocês, você por ter me convidado. Eu acredito que as pessoas hoje em dia têm que fazer tudo com amor, independente da sua religião, o que faça, e tudo que a gente for fazer sempre com amor, e se doar 100% no que você está fazendo. E é isso hoje. Muito bacana, é importante que estejamos juntos, como a mãe disse, de visitarmos as casas de axé dos nossos irmãos, para até fazer enaltecer aquela casa, por mais pequena que seja, né? Muitas vezes eu digo que tem irmãos que levantam o sofá das suas casas para louvar os orixás, os seus encantados, seus guias, ali naquela sala pequena da sua casa, e isso é importante. Que venhamos comungar dessa fé, que venhamos participar, venhamos valorizar, respeitar tudo que foi feito, né? Antes da gente e durante também esse projeto da gente que está tentando fazer o melhor sempre. Então respeitar sempre o culto de cada casa, respeitar o jeito que cada um rola seu acaçar, né, mãe? Eu quero muito agradecer a presença de todos vocês, de todo mundo que está nos assistindo. Não se esqueça, vem aqui o lembrete, de não se esquecer de se inscrever no nosso canal EBA-no-Web lá no YouTube, para fortalecer sempre esse projeto bacana e que estejamos aqui para poder fortalecer sempre essa ideia e produzir ainda mais conteúdos de ótima qualidade. Espero vocês todos na próxima conversa, no próximo diálogo, que a gente possa estar debatendo questões sempre pertinentes daquele assunto. Agora vamos pautando questões para a gente elucidar melhor e chafundar melhor no assunto que a gente vai trazer nos próximos programas. Agradeço a todos vocês que acompanham, um beijo grande, axé imenso!